Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, segundo domingo da Quaresma, nós vamos então nos preparando para a celebração da Páscoa anual. Entretanto, sabemos também que esta preparação visa a Páscoa eterna, o nosso momento da passagem para vivermos em plenitude todo o chamado que Deus nos faz. E é assim que a Igreja nos traz estas leituras para que possamos aprofundar o nosso caminho intenso, forte de conversão. A primeira leitura nos traz a experiência, a extraordinária, mas não menos difícil experiência de Abraão. O Senhor o chama para fora para que ele pudesse contemplar o céu, e assim o faz ver as estrelas. Diz então a Sagrada Escritura em Gênesis capítulo 15: Olha para o céu e conta as estrelas, diz o Senhor. Assim será a tua descendência. Ora, uma descendência imensa, considerando as estrelas do céu, dentro da nossa incapacidade de contá-las todas. Mas também o Senhor traz uma outra realidade muito importante para o semita na terra, no tempo de Abraão, que era a experiência da posse da terra. E diz assim o Senhor: Assim será a tua descendência, como vimos, e diz: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Ou seja, não apenas uma descendência numerosa, mas também um lugar, um espaço, uma terra, a terra prometida, a terra da promessa, para que os descendentes de Abraão não vivessem em terras estrangeiras, porque viver em terras estrangeiras é não estar em casa, é viver em constantes dificuldades, não menos também dentro do espaço ocupado de outro povo, é também estar em constante guerra e conflito. Portanto, o Senhor nos promete a paz, o descanso e a alegria, a posse da terra, uma imensa descendência e também a posse da terra. Abraão, então, acreditando, tendo fé, tem uma profunda experiência com o Senhor. Nesta grande intimidade, nós vivenciamos aqui na leitura a experiência de um sacrifício. Um sacrifício que se dá de uma forma muito extraordinária. E aqui dentro dessa experiência existe a noite, existe o medo. Então nós compreendemos também o sono e as dificuldades porque passamos em nossas vidas. Essa experiência do sacrifício de Abraão nos mostra, portanto, que para termos a vivência de toda a promessa do Senhor e para podermos adquirir a posse que Deus deseja nos dar daquilo que Ele nos promete, é necessário um compromisso, uma aliança. E a aliança aqui é feita por meio, então, dessa experiência de sacrifício. Um sacrifício é feito, animais são entregues ao Senhor e uma grande força de fogo passa entre eles. Aqui nós vemos o Senhor aceitando, acolhendo a oferta de Abraão, os animais, e ele manifestando do outro lado, a contraparte da aliança, a sua experiência de aceitar o compromisso. Ele faz a promessa e o Senhor cumpre o sacrifício. É assim que, ao término deste texto, nós ouvimos: o Senhor, naquele dia, fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra. O Evangelho nos traz a experiência também daquilo que será o sacrifício de Jesus para que possamos ter a nossa terra prometida, que é o céu. O Senhor se transfigura diante dos seus apóstolos e diante dele conversava então duas figuras transfiguradas também, cheias de glória. Nós temos a realidade de Moisés e também de Elias. E aqui nessa conversa, relatado então dentro do Evangelho, nós temos o conteúdo. Isto é muito importante porque vai dizer assim: revestidos de glória, Moisés e Elias conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Aqui não são mais animais, mas é o próprio Filho de Deus que garantirá essa experiência e a posse desta terra prometida que é o céu. É o Senhor que garantirá esta descendência, cumprindo a promessa feita a Abraão, para que todos aqueles que crescem no Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, pudessem ter então esta entrada na terra prometida, na terra da promessa, no grande êxodo, da saída do Egito, dos vícios e entrada então
triunfante naquilo que é a grande promessa, alegria e realização daquela primeira aliança que nós vimos na primeira leitura. Mas isso não se faz sem sacrifício. E o preço do nosso céu foi o sangue redentor do Senhor derramado na cruz. Ora, esta ida para Jerusalém e a morte de Jesus não foi coisas simples e fáceis. A graça tem um preço muito caro. Portanto, o céu foi nos aberto por meio do amor de Jesus. Para nós podermos percorrer todo o caminho proposto por Deus e alcançarmos então a graça da vida eterna, é necessário cumprir os mandamentos do Senhor, observar aquilo que Ele nos orienta. É necessário fazer a nossa parte. Abraão fez a entrega dos animais, obedeceu o Senhor, acreditou. E qual é a nossa parte? O Senhor já nos abriu o céu, mas qual é a nossa parte? O fogo já veio, a oferta foi acolhida, mas e a nossa parte? A nossa parte nessa grande experiência de aliança. Então São Paulo vai nos colocar na segunda leitura em Filipenses, no capítulo 3, dizendo aos filipenses, a esta comunidade, ele diz assim: observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Diz ainda, uma expressão muito forte, sede meus imitadores. Observai também os demais homens de fé e mulheres de fé que cumprem a vontade do Senhor em suas vidas na esperança da salvação, vivendo como estrangeiros neste mundo para alcançar a terra da promessa, a terra prometida. Quando nós ouvimos então este trecho de Filipenses, vimos também que há aqueles que não fazem isso, aqueles que não fazem a sua parte na aliança, neste compromisso com Deus. A graça já nos foi dada, mas é uma aliança. E qual é a nossa parte? Então, nós somos alertados neste domingo àquilo que pode nos desviar da graça da promessa. Assim diz São Paulo: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz, aqueles que fogem do sofrimento que é próprio dos seguidores, dos discípulos de Jesus, daqueles que vivem a vontade de Deus, daqueles que vivem no amor, daqueles que vivem sob o senhorio de Jesus, e não sob o senhorio de suas paixões, vis paixões, das paixões desordenadas. Assim São Paulo, em poucas palavras, vai dizer: estes que se comportam como inimigo da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, rejeitam a salvação eterna, a alegria em Deus. O Deus deles é o estômago, ou seja, os desejos ligados aos prazeres, toda forma de prazer desordenada, vivendo apenas para os seus prazeres. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A nossa grande glória e a grande alegria de Deus é podermos viver em profunda comunhão com Ele. É isso que São Paulo vai nos recordar em Filipenses, dizendo: nós somos cidadãos do céu e o Senhor haverá de transformar este corpo. E assim a ligação, então, com a leitura do Evangelho, a transfiguração. Teremos um corpo novo, viveremos uma vida nova. E é por isso que ele nos estimula dizendo: meus amigos, minha alegria, continuai firmes no Senhor. E assim, que nesta quaresma e por toda a nossa vida, possamos fazer a nossa parte na aliança com Deus, seguindo o exemplo dos santos, dos imitadores de nosso Senhor, como os discípulos, evangelizando, crendo e esperando, sabendo que nós não fomos feitos para esta vida, mas aqui nesta vida edificamos o reino de Deus, sobretudo com a prática do amor. E esta prática do amor exige então este amor por Jesus, o senhorio de Jesus. Não é um amor qualquer, é o amor daqueles que são capazes de dar a vida para que muitos tenham vida. E sendo cristãos, como estamos sendo perseguidos por defender a verdade, defender a vida, defender aquilo que revela a dignidade do ser humano, aquilo que nos dá equilíbrio, comedimento. Como estamos distantes das propostas de sedução, do consumismo, propostas ideológicas e políticas que ferem a dignidade do ser humano.
mas não vamos fazer comícios. O que precisamos é cada um cuidar de fazer a sua própria pérola, como cada ostra faz a sua pérola. Temos que cuidar da nossa conversão. E certamente assim, transfigurados no amor e no poder e na força do Espírito Santo, caminhando para os braços do Pai, revelaremos ao mundo que Deus é bom, providente. Revelaremos ao mundo que aqui estamos apenas de passagem. Revelaremos ao mundo que o amor é mais forte que toda morte, que todo pecado, que todo medo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor é minha luz e salvação.